Ao longo da história, centenas de milhares de povos antigos construíram cidades, monumentos, edifícios e castelos que foram cobertos pela poeira do tempo. Mas aos poucos eles vão sendo descobertos e seus segredos vão sendo explicados. Desde o tempo de gigantes antigos até as construções de alienígenas e deuses antigos, essas são as 15 construções descobertas mais impressionantes do nosso mundo. E fique atento, porque a última vai impressionar você. Embora possa haver algumas lacunas na linha do tempo da humanidade, sabemos com certeza a nossa trajetória geral. Ou mesmo de vez em quando algo aparece que testa a autenticidade de tudo que já conhecemos e nos obriga a voltar para a prancheta. Existe um consenso que diz que os primeiros humanos se estabeleceram em suas cidades permanentes, construíram fazendas e depois templos, tudo nessa ordem por volta de 8000 a.C. Mas uma descoberta de 1994 meio que explodiu essa teoria e fez todo mundo pensar novamente. Exatamente na Turquia, um grupo de pesquisadores encontrou uma construção bastante curiosa e que remonta um passado que há muito se acreditava ter sido perdido. Essa grande descoberta incluía anéis enormes e pilares de pedra, todos com imagens de animais esculpidos diretamente neles. Após algumas datações de carbono, eles descobriram que o Göbekli Tepe, essa curiosa construção do passado, remonta ao 10º milênio antes de Cristo, tornando-o o local de culto mais antigo do mundo a ser descoberto, pelo menos até algo ainda mais velho decidir desenterrar-se. Göbekli Tepe levanta algumas grandes questões, principalmente quem eram essas pessoas e quem ou o que eles estavam adorando, como eles adoravam e como faziam aquilo. Parte da beleza é que nunca saberemos realmente o que acontecia dentro dessa construção, mas são esses tipos de perguntas que podem manter os estudiosos e acadêmicos acordados à noite e fazê-los nos contar mais desses segredos impressionantes. Para tornar as coisas ainda mais bizarras, as evidências sugerem que as pessoas que chegaram a frequentar esse templo eram caçadores seminômades que não entendiam muito bem o conceito de agricultura, especialmente porque o cultivo da terra nesse nível não apareceria por mais 500 anos. As únicas pessoas que podem saber com certeza foram as que estiveram lá. E quem sabe, talvez, as pessoas que desenterrarem nossas cidades daqui a milhões de anos possam estar fazendo as mesmas perguntas sobre nós. Os templos de Gantija. Dizem que os humanos antigos coexistiram com uma raça de gigantes, possivelmente os Nephilim do Antigo Testamento, ou eles são os deuses e deusas dos panteões romanos e gregos, ou quem sabe raças de alienígenas antigos. Mas o fato é que não parecem apenas ficção. Bem, se isso for verdade, eles viveram aqui nos templos gigantes. Diz a lenda que uma raça de gigantes habitou a Terra no meio do Mediterrâneo, usando pedras enormes para construir suas casas que chegavam até o céu. Eventualmente, esses gigantes morreram e suas casas desmoronaram, sendo deixadas abandonadas e esquecidas no tempo. É uma lenda muito divertida em torno da segunda estrutura mais antiga da Terra, logo atrás de Göbekli Tepe, na Turquia. Os templos dos gigantes têm 5.500 anos de idade e foram construídos durante o período neolítico na ilha de Gozo, em Malta. Muitos estudiosos acreditam que o templo foi originalmente o local de rituais envolvendo animais e pode ter sido utilizado em ritos de fertilidade também. Eles descobriram que numerosas estatuetas e estátuas deixadas para trás estão associadas ao folclore local. De acordo com as lendas locais, uma giganta que comia nada além de pão, feijão e mel deu à luz um filho com um homem entre os plebeus. Ela construiu esses templos, assim como um local de culto. Hoje, esses templos são considerados Patrimônio Mundial da Unesco, e a verdade sobre esses templos morreu junto com os gigantes que rezavam para divindades ainda maiores. Os templos gigantes agora estão abertos a todos. É necessário um passeio de balsa para chegar lá e uma modesta taxa de entrada para ficar perto dos gigantes. Mas eu não vou negar, eu daria tudo para saber se essa história é mesmo real. O Coliseu. Este é facilmente um dos locais em ruínas mais icônicos em qualquer lugar do mundo. Você certamente já viu algum filme ou vídeo que mostrava as coisas que aconteciam no Coliseu. O Coliseu é um marco da cultura, história romana antiga e, claro, da arquitetura. É uma das 7 maravilhas do mundo.
Os romanos obviamente nos deram muitos dos luxos modernos que tomamos como certos hoje, como estradas, saneamento, aquedutos e até mesmo serviços postais. Mas é fato que eles também amavam a violência pública sancionada. E embora alguns possam zombar da ideia de montarias de gladiadores e lutas de animais no Coliseu, saiba que é muito semelhante a eventos como o MMA ou luta livre profissional que desfrutamos hoje. O Coliseu, embora tenha sido oficialmente revelado à população romana no ano 80 d.C., podia acomodar 50 mil pessoas, e até mesmo pelos padrões de hoje, é uma peça de arquitetura impressionante. As paredes externas são feitas de 3 níveis de arcos com idiomas iônicos gravados nelas e colunas coríntias muito bem esculpidas que foram todas decoradas com estátuas de mármore no passado. O nível superior até sustentava um toldo maciço que protegia os espectadores dos elementos da batalha sangrenta. Então me conta aí, isso que era show, não é mesmo? Coloque suas opiniões aqui nos comentários. Çatalhöyük. Descoberto pela primeira vez em 1958, o sítio arqueológico de Çatalhöyük foi desde então revelado como um enorme complexo urbano que provavelmente abrigava cerca de 10 mil cidadãos em seu sistema interconectado de casas primitivas. A maioria dessas casas parece estar visivelmente livre de detritos, ao contrário de muitas cidades modernas, onde as pessoas geralmente não limpam o chão por onde andam, não é mesmo? É isso aí, nada de sujar a cidade em que você vive. O sítio arqueológico em Çatalhöyük foi expandido repetidamente ao longo dos anos, e à medida que a comunidade científica pesquisa, mais casas eles descobrem. Acredita-se que Çatalhöyük atingiu seu auge por volta de 7000 a.C. Embora as estruturas antigas pareçam simples e com uma notável falta de espaços comerciais ou voltados para artesanato, parece que era um povo bastante próspero. Isso provavelmente se deve à falta de lixo e detritos da outrora extensa cidade, já que as estruturas de Çatalhöyük eram estritamente domésticas e provavelmente eram mantidas mais limpas do que em uma versão mais cosmopolita dos espaços públicos. E se os arqueólogos não encontraram lixo histórico, o que eles descobriram? Bem, estatuetas de animais e deusas foram descobertas junto com pinturas rupestres e outras formas de arte que adornam os salões. Muitos restos humanos também foram encontrados enterrados sob os pisos. Hoje eles foram transformados em exposições vivas com réplicas recriadas de como as salas podem ter sido em 7000 a.C. A escavação continua no local até hoje e estão sempre descobrindo como nossos ancestrais viveram e como eles parecem ter mantido a cidade limpa esse tempo todo. Mohenjo-Daro, a cidade dos mortos. Qual é considerada a primeira civilização verdadeira? Quem viveu lá? O que faziam e como era o seu dia a dia? Embora nunca possamos ter uma resposta absoluta para essas perguntas, existem alguns principais candidatos para responder essas questões, como o Antigo Egito ou a Mesopotâmia. A cultura do Vale Indo também é frequentemente citada nessa discussão, tendo sido descoberta por arqueólogos em 1920, quando cidades há muito enterradas foram escavadas pela primeira vez. Um desses locais descobertos foi Mohenjo-Daro, cujo nome se traduz em Monte dos Homens Mortos ou Cidade dos Mortos. A cidade se espalhava por 750 acres de terra e acredita-se que tenha sido construída por volta de 2500 a.C., tendo abrigado 40 mil pessoas em seu auge. Mohenjo-Daro foi uma das primeiras cidades avançadas e uma das maiores do mundo antigo. Os edifícios foram dispostos em uma grade retangular e construídos com tijolos cozidos. A cidade tinha um complexo sistema de gerenciamento de água completo, com drenagem sofisticada e sistemas de esgoto, e quase todas as casas tinham banheiros. Para algo tão antigo e rudimentar, isso é espetacular. Arqueólogos notaram um tamanho uniforme para os tijolos, o que significa que eles foram fabricados com uma padronização, e encontraram pesos e medidas padronizados usados para facilitar o comércio, sugerindo uma civilização altamente organizada, com burocracia e coordenação de coisas como construção e comércio. No entanto, Mohenjo-Daro carecia de palácios, templos e monumentos para divindades ou poderes governantes.
Além de seu sistema de esgoto, as maiores estruturas são as antigas casas de banho, salões de assembleia e mercado. Mas como o resto das civilizações do Vale do Indo, Mohenjo-Daro entrou em declínio em 1900 a.C., antes de eventualmente ser abandonada. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas é possível que, quando o grande rio Saraswati começou a secar, as pessoas começaram a se mudar para outro lugar. Knossos. Mito sobre mulheres com cabelos de cobra, enormes tentáculos, feras marinhas e águias gigantes capazes de erguer um elefante em suas garras são fascinantes para muitas pessoas. Embora essas histórias possam parecer fantasiosas, muitas delas têm como cenário lugares reais, como Knossos, uma antiga cidade no norte de Creta, próxima à cidade moderna de Heraklion, na Grécia. As ruínas de Knossos remontam a 7000 a.C. e são famosas por serem o lar de vários mitos gregos, incluindo o do rei Minos. De acordo com o mito, o rei Minos construiu seu palácio em Knossos, e então Dédalo, um artesão e inventor, construiu o labirinto para abrigar um minotauro a pedido do rei. Supostamente, este é o local onde Teseu matou o minotauro. No entanto, em 1450 a.C., o palácio foi destruído e a cidade ficou deserta, permanecendo perdida por milhares de anos sob as areias do tempo. Em 1900, um inglês comprou vários acres de terra perto de Creta com a esperança de encontrar evidências históricas do reinado do rei Minos. Ele começou a cavar e, após 25 anos, começou a encontrar camadas das ruínas de um palácio. Desde então, aquela tornou-se sua missão. Restaurar o lugar era seu sonho e ele claramente conseguiu, pois mais de 1 milhão de pessoas por ano visitam a outrora mitológica Knossos e assim visitam o lar dos mitos mais conhecidos. Nap of Howard. Pode não ser muito impressionante à primeira vista, mas o Nap of Howard, um complexo neolítico localizado nas Ilhas Orkney, no Mar do Norte, bem perto da Escócia, é uma das estruturas mais antigas e bem preservadas do mundo. O edifício foi capaz de resistir aos climas notoriamente severos da área, com a maioria das divisórias, bancos e portas construídos com pedras ainda intactos. Ao contrário do que se poderia imaginar, o Nap of Howard não é um lugar de mitos antigos ou povos antigos, mas sim uma casa de fazenda simples, contendo 2 casas construídas em pedra, colocadas lado a lado e ligadas por uma passagem através das paredes. Essas casas antigas nas Ilhas Orkney foram habitadas por fazendeiros neolíticos que viveram entre 3700 e 2800 a.C., o que é muito anterior às casas semelhantes no assentamento de Skara Brae, no continente das Ilhas Orkney. Como tantas outras estruturas, essas pedras foram descobertas acidentalmente na década de 1930, quando a erosão do mar revelou vastos depósitos de material intermediário junto com as paredes de pedra bem construídas. Além disso, foram desenterrados alguns artefatos que datam da Idade do Ferro. Curiosamente, a parede antiga tem 1,5 metro de altura, então é fácil pensar que os antigos moradores tinham certeza de que, em comparação com a gente, o povo moderno, eles eram muito menores em estatura. Pirâmide de Djoser. As pirâmides do Egito são algumas das estruturas mais espetaculares do mundo e é difícil entender como os humanos há tanto tempo foram capazes de realizar esses feitos. Teriam sido mesmo os alienígenas? Seriam os deuses astronautas? Quando falamos de pirâmides, nossas mentes coletivas hoje tendem a ir direto para as grandes pirâmides de Gizé, mas existem algumas outras pirâmides que valem nosso tempo e merecem nossa atenção. Construída como uma tumba para o faraó, a pirâmide de Djoser foi construída entre 2630 e 2611 a.C. É um dos mais antigos monumentos de pedra em grande escala intactos do mundo, com 60 metros de altura. Ela foi construída usando milhões de toneladas dos ingredientes mais simples, pedra e argila. E quem foi o arquiteto? Bem, ninguém menos que o grande e incomparável Imhotep, o nêmesis do clássico filme A Múmia. Dizem que o design original de Imhotep era muito menor e mais tradicional, com um telhado plano, mas o faraó de Djoser queria algo grande o suficiente para manter seu ego. O reinado de Djoser durou 19 anos. Quando ele morreu e estava pronto para o enterro, sua pirâmide era o maior edifício do mundo até então.
Mas mais importante do que seu título grandioso, sua pirâmide foi um grande passo em termos de avanço arquitetônico e lançou as bases para as pirâmides de Gizé. Sem a pirâmide de Djoser, a primeira grande maravilha do mundo antigo a ser construída nem existiria. A antiga tumba de pedra e argila fazia parte de um complexo maior de 40 acres completo, com um pátio, templos e capelas, todos fechados dentro de uma parede de 10 metros de altura. A entrada do complexo, bem como as 13 portas falsas, era construída diretamente na parede do complexo. Toda a construção também inclui uma série de fachadas de edifícios, todas as quais serviram a propósitos ritualísticos. Este lugar é absolutamente incrível. Sem dúvida, o faraó foi enterrado aqui junto com suas 11 filhas. O bom arquiteto Imhotep projetou uma série de túneis sinuosos semelhantes a labirintos. Isso faria você pensar que o Minotauro do Rei Minos estava escondido lá, mas na verdade é provável que o labirinto tenha sido criado para manter os saqueadores fora. No entanto, a estrutura labiríntica de quase 5 km de comprimento teve um grande custo porque as paredes em deterioração acabaram desmoronando, levando consigo a maior parte da pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé. Ver a foto das pirâmides de Gizé é uma coisa, mas quando você as vê de perto, pessoalmente, você realmente entende o mundo por outras perspectivas. E se você acha que elas foram construídas por escravos ou alienígenas, você simplesmente não pode negar quão majestoso é o local que fica no Cairo, capital atual do Egito. As pirâmides de Gizé foram construídas aproximadamente por volta de 2550 a.C. durante a Quarta Dinastia como lugares permanentes de descanso eterno para os faraós. Isso é verdade, mas todo mundo quer saber mesmo é como elas foram construídas. Aposto que você também. Elas foram construídas com detalhes tão imaculados e precisos que ainda confundem a mente dos historiadores e arqueólogos, que ao pensarem que elas foram construídas há 4.000 anos, ainda não conseguem entender como era possível tanto conhecimento. Mas como já vimos, até mesmo os humanos antigos e as civilizações são capazes de incríveis proezas de engenharia. Então, o mistério das pirâmides provavelmente tem uma explicação mais simples do que a maioria pensaria. Hoje em dia, qualquer um pode visitar as pirâmides e até mesmo entrar para ver todos os antigos tesouros dos faraós que foram enterrados juntos com seus proprietários para que eles pudessem apreciá-los na vida após a morte. Um fato que também atraiu muitos ladrões de túmulos. Certifique-se de visitar a Esfinge também e veja se você pode se salvar respondendo ao seu clássico enigma. De manhã, 2 pés, ao meio-dia, 3 pés, à noite, 4 pés. Qual é o ser humano que tem isso? Se você souber a resposta, escreva-a na seção de comentários abaixo. Mas se você não souber, então a Esfinge irá devorar sua cabeça. Dolavira. Quer ver o outdoor mais antigo do mundo? Vá para a Índia e visite a cidade portuária de Dolavira. Com 5.000 anos de idade e estando em uma ilha nas salinas do Grande Handekut, na borda ocidental da Índia, Dolavira é considerado um dos assentamentos urbanos mais bem preservados do período no Sudeste Asiático pelos pesquisadores da Unesco e arqueólogos do mundo todo. Eles descobriram poços e reservatórios que formavam um sofisticado sistema de gerenciamento de água, além dos restos de ruas e avenidas antigas, ladeadas por casas de tamanhos variados e ruínas de uma oficina de joalheria, no que se acredita ser uma das descobertas mais notáveis da arqueologia indiana. O que se acredita ser o outdoor mais antigo do mundo, normalmente referido como a Tabuleta de Dolavira, foi descoberto quando uma equipe do levantamento arqueológico da Índia começou a escavar o centro-sul da civilização do Vale do Indo na década de 1990, em Dolavira. No portão norte, eles se depararam com 2 câmaras flanqueando o portão de cada lado que pareciam ser espaços de armazenamento, e como tantos dos armazéns de hoje, eles eram uma bagunça absoluta. Enquanto limpavam suavemente os detritos caídos e as pedras que não haviam sido tocadas por milhares de anos, eles encontraram algo brilhando sob a poeira. O que encontraram foram 10 grandes símbolos, cada um com cerca de 15 polegadas de altura e feitos de vários pedaços de gesso branco, um material que ainda é usado em drywall hoje em dia. Arqueólogos também encontraram evidências de madeiras decompostas ao redor dos símbolos.
é mais do que seguro dizer que isso foi algum tipo de sinal entendido pelos habitantes locais. Mas por que um outdoor? Bem, o gesso branco permite que os símbolos sejam visíveis mesmo à noite, e uma tocha refletida no mineral o deixaria brilhar ainda mais forte. Além disso, a placa estava na maior entrada de Dolavira, mas uma pergunta ainda permanece. O que essa placa diz? Masada. Se tem uma coisa que toda grande civilização tinha, era uma fortaleza forte. Isso sim, grandes nações, grandes exercícios e grandes fortalezas. A antiga fortaleza de Masada é sem dúvida uma das ruínas mais impressionantes que a humanidade já viu. Para começar, Masada fica no topo de um penhasco com vista para o deserto da Judéia e o Mar Morto. É lindo a qualquer hora do dia, mas se você puder voltar lá para ver o nascer do sol, terá uma visão verdadeiramente espetacular. Construída como o Palácio do Rei Herodes, que governou de 37 a.C. a 4 a.C., esta fortaleza foi esculpida na própria montanha, tornando-a praticamente impenetrável para os inimigos e até mesmo conseguindo ser capaz de abrigar alguns confortos, como piscinas e casas de banho da antiguidade. Na verdade, o sistema de irrigação de Masada ainda pode ser visto nas construções logo abaixo. É incrível como algo assim pode resistir ao teste do tempo e à erosão. Caminhar até o local antigo vale a pena, pois você poderá conhecer um importante palco parte da história, pois Masada foi o último reduto da revolta judaica enquanto estava sob cerco pelos romanos. O antigo povo judeu escolheu a morte por suas próprias mãos, em vez de uma vida de escravidão sob o domínio romano. Quando os romanos finalmente passaram pelas paredes da fortaleza, foi o fim. Karnak. O Egito é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores lugares de descobertas antigas. O povo do Antigo Egito ficou muito famoso por causa de suas construções impressionantes, como a Esfinge de Gizé, a tumba de Tutancâmon e muitas outras construções. Mas agora vamos falar de uma das mais interessantes, Karnak. A primeira coisa que você notará sobre Karnak é o tamanho do local. É absolutamente enorme, e com tantas esculturas maciças esculpidas na parede, como a Avenida das Esfinges, só podemos imaginar como era caminhar esse trecho nos tempos antigos. Karnak é uma das maiores cidades da Terra e é aqui que você encontra muitos templos, santuários, obeliscos e santuários dedicados aos deuses antigos. Mas o que é muito louco é que Karnak levou 2000 anos para ser construído, tornando-o outro exemplo clássico de um projeto que a maioria das pessoas que trabalharam nele nunca puderam ver a obra acabada. E todos os faraós que governaram durante essa construção deixaram sua própria marca na arquitetura pessoal dessa extensa cidade. Com locais como o grande salão de estilo hipotônico e os pilares imponentes e sólidas colunas de arenito, Karnak é facilmente um dos lugares mais fotografados, misteriosos e impressionantes do Egito. Torre de Jericó. A Torre de Jericó é facilmente um dos locais antigos mais populares entre os historiadores, tanto profissionais quanto amadores, graças à história das paredes da Batalha de Jericó. Mas esta estrutura antiga também é um dos edifícios mais antigos do mundo, remontando ao período neolítico pré-cerâmico em cerca de 8000 a.C. Não só esta estrutura é tão antiga quanto o tempo, mas também é considerada a primeira construção de pedra do mundo e possivelmente a primeira obra de arquitetura monumental. Com apenas 9 metros de altura, esta antiga torre de pedra só foi descoberta na década de 1930 por John Garstang. Até hoje, muitas pessoas ainda se perguntam o que a Torre de Jericó simboliza e por que foi construída. Havia teorias de que era uma tumba, mas isso foi descartado quando nenhum corpo ou outros sinais de enterro foram encontrados. Então, há aqueles que acreditam que a Torre de Jericó serve a um propósito mais astronômico. É possível que os astrônomos antigos tenham usado a torre para estudar o solstício de verão, o dia mais longo do ano. Mas estudos mais modernos teorizaram que a Torre de Jericó foi construída não apenas como um marcador ou dispositivo de cronometragem, mas também como uma pedra guardiã contra os perigos presentes na escuridão lançados pelos últimos raios de luz de um sol moribundo. Uma reconstrução revelou que no pôr do sol do solstício de verão, a sombra de uma colina a oeste caía exatamente na Torre de Jericó antes de cobrir a vila, sugerindo que o monumento, no início de noites mais longas, estava ligado. Entendeu o que isso significa?
Nem eu, mas uma coisa é certa: as únicas pessoas que conheciam o verdadeiro propósito da torre são as pessoas que a construíram há quase 10 mil anos. Cerro Sequim. Ainda não se sabe realmente quem construiu Cerro Sequim. Não sabemos como eles construíram ou por que o construíram, mas às vezes isso é meio que parte da diversão. As paredes aqui são todas adornadas com algumas esculturas estranhas que retratam tudo, desde guerreiros empunhando machados até partes do corpo a corpos mutilados e decapitados. Enquanto essas esculturas de pedra não são a Mona Lisa, elas ainda são para os fracos de coração, visto que muitas delas também retratam humanos estripados e atos de pura violência. Cerro Sequim fica no Peru moderno e faz parte do maior complexo arqueológico de Sequim, que é a capital de uma cultura antiga que remonta a cerca de 1500 a.C. Mas é esta parede que recebe toda a atenção. O mais surpreendente em toda a descoberta é que as exibições são todas anatomicamente corretas. Portanto, apesar de ser uma civilização tão antiga, esses antigos peruanos sabiam exatamente o que estavam fazendo quando se tratava de explorar os interiores do corpo humano. Houve uma série de interpretações das paredes, com alguns dizendo que são terríveis cenas de batalha e outros dizendo que Cerro Sequim era o local de estudos anatômicos. Enquanto um terceiro acampamento acredita que as paredes retratam uma rebelião sangrenta contra a classe dominante. Poderia ser um trabalho árduo retratar semideuses e mitos assim, mas quem sabe o que estava acontecendo aqui? Tudo parou porque em 800 a.C., este lugar virou uma cidade fantasma e eles foram enterrados e esquecidos até 1937, quando foram encontrados por arqueólogos peruanos. O Templo de Garni. Não é segredo que os romanos seguiam uma religião muito diferente daquela que vemos ao redor do mundo hoje. A cultura mantinha um panteão inteiro de deuses, todos dedicados a diferentes aspectos da natureza e da vida cotidiana. Eles simplesmente davam sentido ao mundo como o conheciam, assim como muitas outras culturas ao longo do tempo. No culto mundial, o sol nasce e é muito difícil de perder de vista, e ele dá vida a quase tudo. Por isso, não é chocante que os romanos construíram um templo de Garni para adorar Hélios, o deus romano do sol. Construído pelo rei Armênio no primeiro século depois de Cristo, a construção do Templo de Garni foi financiada pelo rei Tirídates com dinheiro dado por seu apoio militar contra a invasão do Império Parta da Pérsia Antiga. A guerra é ruim em qualquer ponto da história, mas tenho certeza que neste caso Hélios foi compreensivo. Parte do que torna o Templo de Garni tão especial é que ele era feito de basalto, o que não era comum para a maioria dos templos greco-romanos da época. O edifício antigo foi totalmente destruído em 1679 por um terremoto terrível que aconteceu, e a antiga estrutura de basalto ficou em ruínas pelos próximos 300 anos, até que foi reconstruída na década de 1970. Embora possa não servir como um local de culto por mais tempo, é certamente um lembrete incrível das proezas da engenharia dos antigos romanos, que eram capazes de construir templos gigantescos e super legais para cada um de seus deuses.